Bom, meu povo, eu mandei para vocês por e-mail o material da aula de hoje. Já estava no e-mail de vocês, os slides, né? Depois a gente coloca os vídeos, então. Bom, gente, então a gente começar a falar de sistema vascular. Então, aqui tem um vaso, hemácia, as hemáciazinhas circulando. O lúmen, ou seja, a luz do vaso, o interior do vaso, né? A gente chama de lúmen, ou luz, né? O lúmen. E a gente percebe que nós temos três membranas, ou três paredes, né? Ou três túnicas. A primeira, de fora para dentro, que é essa aqui, fora para dentro, ela é formada por colágeno, é a túnica externa, essa que está mais vermelhinha. A intermediária aqui no meio, que é a túnica média, é formada por fibras musculares, tá? Que é a fibra muscular e elastina, é o que dá aos vasos sanguíneos a capacidade de se contrair, se relaxar, né? Então, uma vasoconstrição é formada por esse músculo, né? E a elastina dá essa flexibilidade, essa elasticidade ao vaso, de hora suportar mais pressão e se distender, né? E a parte bem interna é a túnica íntima, o endotélio. Bom dia, Esther. Tá? O endotélio. Aqui, próximo slide, então a gente consegue ver, e, e agora em diante, desculpe, por convenção, tá? Vocês vão ver bastante imagens. Esse vaso aqui, lógico que eles não têm essas cores, isso aqui é uma convenção para a gente ver que esse vaso que está vermelhinho é um vaso que carrega sangue arterial e o sangue venoso, esse vaso que está azulzinho. Aí, assim como a gente for ver depois lá em respiratório, você vai ver também tem essa mesma analogia, né? Bota uma corzinha vermelha e uma corzinha azul para mais ou menos oxigênio, tá? Então, gente, aqui no lado esquerdo de vocês, em vermelho, estão uma artéria, uma veia do lado direito, entre os dois, uns vasinhos menores, chamados de capilares, né? E, sem falar da cor, né, mas estruturalmente a gente já viu uma diferença bem grande neles. Tá? Todos, todos os dois, né, artéria e veia, as artérias e veias possuem as mesmas três camadas, mas em proporções diferentes. Artérias têm aquela fibra de colágeno externa, ou seja, a túnica externa, bem menor que a fibra de colágeno das veias. A túnica externa de veias é mais espessa que de artéria. Então, veias têm mais estrutura, elas são mais durinhas, certo? Artérias têm uma muscular, uma túnica média ou membrana muscular aqui, ó, a parede muscular, muito mais desenvolvida que veias. Então, nós temos uma capacidade de vasoconstrição, vasodilatação, pela elastina também, muito maior em artérias que veias. E outra coisa que veias possuem, né, são essas válvulazinhas aqui. Nós temos um sistema de válvulas em veias, que depois eu ver para que serve, que artérias não possuem. Tá? Então aqui, ó, from coração, né, saída do coração, a saída do coração e o retorno para o coração. Então todas as artérias saem do coração, o coração está aqui no meio, e as veias retornam com sangue ao coração. Então, artérias levam o sangue para a periferia e as veias trazem o sangue para o coração, certo? Então, a artéria sai uma artéria de grande calibre, médio calibre, a muscular, a arteríola, quando entra no tecido, se capilariza, então a arteríola já dentro do tecido se capilariza, formando os tais de capilares, e capilar é um vaso que só possui
a parede interna, só possui o endotélio. Não tem fibra muscular, não tem colágeno externo. Então é um vaso sem muita proteção, certo? Ele é só da espessura da parede do endotélio, ou seja, só uma célula de espessura, praticamente 2, 3, 5 células aí. Ele é bem pequenininho, bem fininho, para facilitar a troca de líquidos, troca de informações, troca de substâncias entre o vaso e os tecidos que estão ao redor. Então, capilar só possui a túnica íntima, ou melhor, só o endotélio. Aí forma, então, poros, forma, então, a permeabilidade, então, a capacidade de permeabilidade para troca com o tecido que está aqui por fora, certo? Então, sai do coração uma artéria, essa artéria vai ficando cada vez menor à medida que vai se ramificando e se alongando pelo nosso corpo. Chega no tecido, ela capilariza, depois ela começa a se anastosomar, ou seja, se juntar, então começa a formar vênula, veias de médio calibre, veias de grande calibre e retornam ao coração. Tá? Tem então um outro slide mostrando o que eu falei, né? Então, coração, saída do coração, né? Tá aqui uma artéria de grande calibre, ou artéria elástica, né? Que a gente chama de grande calibre ou elástico. Essa aqui é a artéria aorta. Tá? Depois ela diminui quando ela entra para dentro dos tecidos, a artéria muscular. Isso, exatamente. Capilar só dentro dos tecidos. Seja tecido muscular ou algum órgão. Tá? Artéria muscular. Essa artéria muscular vai se ramificar e as arteríolas já estão praticamente na entrada dos tecidos. Então, a partir daqui já começa a entrar no tecido. Uma arteríola entra no fígado, uma arteríola entra no rim, uma arteríola entra no estômago, na parede muscular do estômago, enfim. Tá? Então, a arteríola, dentro desse tecido, esse órgão se ramifica, formando o capilar. Nota que o capilar aqui, a maioria dele é vermelhinho, então, né? E aí depois ele começa a se juntar. Então, tem uma extremidade arterial, uma extremidade venosa, começa a se juntar, formar vênula. A vênula, a vênula se junta com outras vênulas, formando veias de grande calibre, que vão se juntar e formar as grandes veias cava caudal e cranial, se nós estivermos falando de um quadrúpede, ou cava superior e inferior de bípede. Mesmo slide. Aqui diz assim, clique na seção, não tem como clicar, gente, porque isso aqui foi uma imagem que eu tirei, eu tinha um programinha animado. Quando clicava nessa seção do vaso, ele contraía e relaxava, contraindo e relaxando, só para nós ver a ação, né, de vasoconstrição. O programa parou de funcionar, então eu tenho imagens aqui que eu fiz os vídeos, os slides, desculpa. A mesma coisa, então, ó, que eu já te falei até agora, túnica externa, colágeno. Esse aqui é uma seção da aorta, então aquela artéria aqui, na curva da aorta, né, isso que a gente vai falar, são que muitos autores chamam isso aqui de curva da aorta, cajado da aorta, né? Enfim, tem diversas denominações para aquela curvinha ali. Então, a túnica externa, colágeno, túnica muscular da aorta bem grande, tá? E a túnica íntima, somente endotélio. Aqui está aumentado 320 vezes. Como a gente não consegue clicar ali, né, para fazer a vasoconstrição, eu montei um slidezinho mostrando para vocês, então, um vaso, uma arteríola, né, com uma inervação chegando para ele, e essa inervação vai chegar trazendo estímulo, né, e mantendo uma tonicidade, ou seja, o vaso vai se manter. Lembra lá que eu falei do sistema nervoso autônomo? E a gente falou que a maioria dos tecidos tem dupla inervação, simpático e parasimpático. E o controle é por um dos sistemas estimula, o outro deprime e vice-versa. Né? Então, é um duplo controle. Alguns tecidos só têm simpática, por exemplo, que é por mais ou menos inervação, vai fazer
mais ou menos ação. Lembra? Eram os músculos piloretores, o glândula lacrimal, né? E alguns vasos sanguíneos, por exemplo, só tem uma inervação. Aqui estou mostrando as artérias para vocês, ó. Tem uma fibra, um vasomotor, uma fibra vasomotora, né? Tá? Motor, então, que está trazendo informações, impulsos, mantendo o vaso no diâmetro. Se aumentarmos os impulsos, começar a vir mais impulsos na unidade de tempo, a gente vai causar uma vasoconstrição por estímulo simpático. Deixa eu ver se o próximo slide. Ah, o próximo slide não está. Então tem um vaso, diminuiu o tamanho do vaso, porque aumentou o número de estímulos. A mesma coisa se não fosse o contrário. Se diminuísse, digamos, havendo 3, 5 estímulos por minuto, mantendo o vaso nesse diâmetro. Se aumentar para 10 estímulos por minuto, vai fazer vasoconstrição. Se eu deixar para 1, 2 estímulos por minuto, vai dilatar muito mais isso aqui. Tá? Aqui está um capilarzinho mostrando o endotélio. Ó. É só camada interna, só túnica interna, só, então consiste unicamente da túnica interna, né? Íntima interna, endotélio, certo? E eu quero que vocês percebam aqui, então aqui está a arteríola, né? Aqui a extremidade arterial do capilar, a rede capilar em si, e a extremidade venosa do capilar, onde começa a trazer sangue venoso, se junta e formando uma vênula. Percebam aqui, ó, essas coisinhas que tem aqui, ó. Essas coisinhas que tem aqui, deixa eu ver se tem outra imagem adiante. Opa, tem, esse aqui tá melhor. Tá? Essas coisinhas que tem aqui, ó, são músculozinhos esfíncteres ou esfíncteres pré-capilares. Os esfíncteres pré-capilares, antes de formar a capilarização, ó, existem músculos que controlam o fluxo sanguíneo por aqui. Ora, esses músculos vão apertar mais ou menos. Então tá aqui, ó, uma arteríola, tá? A rede capilar, a vênula e voltando para o coração. Aqui temos o esfíncter pré-capilar. A função desses esfíncter pré-capilar é provocar uma constrição maior ou menor nessa região, fazendo com que o sangue possa vir para cá ou não. A gente tem, se vocês lembram, 5 litros, em média, né? 8% do peso corporal de sangue, dá uns 5 litros e pouco, 6 litros de sangue, por aí, depende do nosso peso, tamanho. E isso não é suficiente, gente, para alimentar todo o nosso metabolismo, se todo mundo quiser funcionar ao mesmo tempo. Então, se vocês quiserem nadar, correr, comer, estudar tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Porque se nós começarmos, né? Então tinha os pais, os avós da gente diz lá, comeu, espera 2 horas, 3 horas para nadar agora no verão, né? Comeu, espera 2 horas para fazer exercício físico. Por que isso? Para não dar congestão, os pais diziam, né? Não dar congestão. O que acontece? Vocês estão alimentados, né? Recém fizeram almoço, vocês têm mais ou menos uns 7 metros de intestino delgado dentro de vocês, mais intestino grosso, mais estômago, mais todo o fígado, pâncreas, vesícula biliar, tudo isso atuando para fazer digestão. É muito tecido precisando de irrigação, é muito tecido precisando de alimentação, ou melhor, nutrição para o seu metabolismo, né? Seja liberando nutrientes para os músculos das paredes do trato digestivo atuarem, as glândulas secretarem ou absorverem. E aí o que acontece que quando esses tecidos precisam mais oxigênio, mais nutrientes, esses esfíncteres relaxam e possibilitam que o sangue vá para aquela região. Quando nós estamos fazendo a digestão, e normalmente vocês veem isso naquelas aulas depois do meio-dia, né? O professor começa a falar assim, fala baixinho, a aula é chata, ele está conversando assim, dá sono, o cara já começa a dormir. Não precisa nem ser aula presencial naquele nosso anfiteatro, lá que infelizmente vocês não conheceram ainda, tem um anfiteatro, nossas aulas, e fica escurinho, então o cara já acaba dormindo, se é aula depois do meio-dia. Nem precisa ser lá.
Aqui por videoconferência, então pior ainda. O cara liga o computador, deita na cama e fica escutando. Então a gente às vezes não dá para gritar aqui, mas no ao vivo a gente aumenta a voz, diminui a voz, fala maior, fala menos, para acordar vocês. Por quê? Em detrimento de outros tecidos, o trato digestório de vocês depois das refeições está recebendo mais aporte nutricional. E em detrimento de outros tecidos, como por exemplo o sistema nervoso central, por isso que dá aquele soninho. Agora, se vocês levantarem dali e resolverem nadar, né, todo aporte nutricional começa a ser para os músculos esqueléticos. E aí vocês estão nadando lá e fazendo digestão, nadando, fazendo digestão. E aí começa a dividir para todo mundo isso aí, esses nutrientes, vai chegar uma hora que vai faltar oxigenação. E como a gente já falou lá em sistema muscular, né, se não tem oxigênio, tem glicólise anaeróbica. Se não tem glicólise anaeróbica, não produz ATP. Se não tem ATP, a contração perdura, ou seja, cãibra. Se não tem ATP, dá lactato, aquela dorzinha do lado. Então o cara está lá nadando no Rio Jacuí, 50 metros para dentro da água, e dá uma cãibra. E afundou. Né? Afunda. Então, o que acontece? Esses esfíncteres aqui são desvios. É mais ou menos como vocês imaginar aquelas ferrovias gigantes, né? Os trens, ferrovia para tudo que é lado. Metrô do Nova York, um trem para tudo que é lado. E aí, tem seções que desviam o trem para ir para lá, para ir para cá, para ir para lá. E aí, para direcionar o sangue, direcionar o trem aqui. E que para que para isso que serve? Porque a gente não vai ter sangue para nutrir todo mundo. Então, o nosso organismo, ora, nutre alguém em detrimento de outro. E esses esfíncteres vão fazer justamente isso. Vão desviar o sangue. Então, aqui estão relaxados. O sangue está passando por aqui. Ó, aqui tem uma outra imagem. Estão vendo a arteríola, os esfínterzinhos pré-capilares, ó. Esfíncter pré-capilar. Estão relaxadinhos, o sangue consegue chegar nesse tecido, já que eu estou dentro do tecido. Agora, os esfíncteres pré-capilares fechados, deixa só desviar para o sangue passar, mas não está nutrindo ninguém. O tecido que está ao redor não está recebendo nutriente. Tá? Então, aqui, se os esfíncteres estiverem contraídos, o fluxo sanguíneo é desviado completamente os capilares e flui pela metarteríola. É uma arteríola maiorzinha, que liga os dois, que faz esse desvio. Então o tecido aqui não está sendo alimentado ou nutrido nesse momento. Depois das refeições, o tecido muscular de vocês, esquelético, fica nesse estado aqui. Ó. Apenas sangue suficiente. Isso, exatamente. Só comunicações capilares. Apenas fica recebendo o tecido que não está sendo exercido nesse momento, não está em exercício, né? Está sendo necessário, esse tecido fica apenas recebendo aporte nutricional suficiente para manter o metabolismo basal, para se manter vivo, certo? Não estrangula totalmente, né? Senão vai dar uma necrose tecidual. Ele recebe um aporte nutricional muito baixinho. Né? Então desvia os músculozinhos desviam. Aqui está deixando, todo mundo está recebendo. Certo? Então isso que eu queria mostrar para vocês, os tais esfíncteres pré-capilares. Tá? Veias, então, né? As veiazinhas, ó. Queria mostrar para vocês, então, essa válvula venosa que está aqui. Né? Então, a veia tem uma parede externa de colágeno maiorzinha, ela é mais durinha que a artéria. Né? Se vocês tivessem aula de anatomia e tivessem uma peça lá mais novinha, vocês conseguem, de repente, apertar e perceber no tato. Consegue perceber no tato onde que é a artéria e a veia. Tá? A túnica média, que é a muscular, é menor, então ela tem menor capacidade, às vezes quase nenhuma capacidade de vasoconstrição, e a túnica íntima, interna, e é uma válvulazinha. Para que serve essa válvula aqui? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, ó, o coração está aqui, depois a gente vai ver o que é esses 12 por 8, o coração está aqui, ó, e à medida que o coração que se afasta, melhor, que à medida que o sangue se afasta, à medida que as artérias estão ficando cada vez mais longe do coração, então a artéria aorta, a artéria muscular, arteríolas, capilares, vênulas, veias e veia cava. Quanto mais distante, se nós pegássemos isso aí, sim, lógico, a veia cava vai retornar aqui para o coração,
Mas se fizesse uma linha reta, né? Quanto mais distante, menor é a pressão dentro do vaso. Então, o sangue sai para o coração, percorre artérias, ó, artérias, né? Com uma grande pressão. Ele consegue, o direcionamento, a velocidade e a condução do sangue dentro da artéria se dá pela pressão do bombeamento cardíaco. Capilares faz trocas, aí nas vênulas e veias já temos quase nada de pressão e chega a zerar em veia cava. Então, como é que o sangue consegue retornar para o coração, uma vez que a gente não tem pressão dentro dos vasos? Como é que eles conseguem retornar? Vai se retornar por causa dessas válvulazinhas que nós temos nas veias, essas válvulas venosas. Tá? Então elas retornam por causa disso. Só que temos que lembrar que ao lado dessa veia tem parede muscular, tem um músculo aqui, tem um músculo ali. Se for uma veia dos membros inferiores, tem todos os músculos das pernas ao redor desses vasos. Né? Então, ó, cada vez que o vaso é pressionado pela contração da perna, vocês estão caminhando, vocês estão de pé, vocês saem correndo. Toda vez que isso acontece, o músculo tem muito mais força que a parede do vaso, ele comprime o vaso e joga sangue para cima. E o sangue vai subindo, retornando lá das pernas para o coração, lentamente, como se fosse um elevadorzinho, né? Sobe andar para andar, daqui vai para lá, de lá para cá. E esse formato da veia, quando é apertado aqui, ó, evita que o sangue vá para baixo. Né? Fecha, como se fosse aquelas armadilhas para pescaria, né? Ó, fecha aqui, o peixe que está aqui não consegue ir para lá, só para cima. Só abre para aquele sentido. Certo? Essa é uma das bombas. Né? A bomba muscular faz isso aqui. Tanto isso aqui vocês conseguem perceber, quem viaja de ônibus bastante, né, viaja 5, 6 horas de ônibus, senta no banco do ônibus, tira os tênis, tira o sapato, aí quando chega no destino, o pé cresceu. Né? O pé cresceu porque não cabe mais no sapato, está inchado. Claro, vocês ficaram deitados, sem muita contração no músculo, dormiram, e aí o sangue não subiu tanto, não foi tão bombeado, se acumulou e inchou os pés. Né? Ó, outra força que faz com que o sangue retorne para o coração é a bomba respiratória. Então aqui diz, a gente tem duas, né? Temos que faz com que o sangue retorne, o retorno do sangue para o coração, são as válvulas venosas, né? As bombas musculares e a bomba respiratória. Então, a válvula venosa daqui, que atua junto com a bomba muscular, e a bomba respiratória. Como é que é a bomba respiratória? Isso aqui a gente vai falar, repetir de novo, lá em respiratório, bem direitinho, a gente fala em respiração, inspiração e expiração. Mas, basicamente, eu quero dizer para vocês aqui que é o seguinte, ó. Sabe um balão de aniversário? Aquelas balão de látex que a gente enche, sopra? Então tá. Se vocês apertarem esse balão, aperta o balão, aperta com força o balão, aperta com toda a força vocês o balão, ele vai estourar. Por que vocês apertando o balão vai estourar? Ah, porque o látex é uma porcaria. É, também. Mas acontece o seguinte, ó, quanto menor, tá? Vocês encheram o balão, apertaram, né? Amarraram o orifício do balão e começam a apertar ele. Se vocês apertarem, vocês estão exercendo uma pressão sobre ele. Então, quanto menor o volume, vocês estão diminuindo o volume, estão apertando, né? Quanto menor o volume, maior a pressão. É inversamente proporcional. Se eu apertar o balão, vai aumentar a pressão até que chega uma hora que o látex não aguenta e estoura o balão. Então, diminuindo o volume, aumenta a pressão. Aumentando o volume, é o contrário. Se eu conseguisse pegar esse balão e esticar ele, mesmo ele estando amarrado ali, o orifício de soprar ali, ele ia diminuir a pressão interna. Então, quanto menor, maior a pressão, quanto maior, menor a pressão. E a bomba respiratória faz isso. Ora, a gente consegue, né, na inspiração e na expiração, ora a caixa torácica fica menor, ora a caixa torácica fica maior. Então, nós vamos ter momentos que a caixa torácica diminui e momentos que a caixa torácica aumenta. Para o ar, né, já vamos dar uma pincelada na respiração, o ar entrar nas nossas vias respiratórias, a pressão na caixa torácica tem que estar menor que a pressão atmosférica. Então a gente chupa o ar, suga o ar para dentro. Se a pressão dentro da caixa torácica é menor,
sempre vai de onde tem mais para onde tem menos, né? Então fica menor, acaba puxando a pressão para dentro. Como é que a pressão torácica fica menor? Aumentando o tamanho da caixa torácica. Então, se aumentar o tamanho da caixa torácica, a pressão vai ficar menor, certo? E como eu disse para vocês, vai do mais para o menos, o ar acaba entrando. Para o ar sair, eu aperto a caixa torácica, ou seja, diminuo com a contração muscular de alguns músculos, contraio, e a pressão fica maior e o ar sai. E isso acontece também com o sangue. Né? Nós temos uma divisão, né, da caixa torácica com a parte abdominal. O músculo diafragma faz isso. E na contração dos músculos que provocam a inspiração, a caixa torácica fica maior. A caixa torácica fica maior. Aqui está mostrando o diafragma, estava relaxado, aqui o diafragma está contraído. Perceba, se a gente continuar essa linha, ó, continuar essa linha reta vai dar mais ou menos aqui, ó. Lá embaixo, ó, continuando a linha reta, ó, acima do diafragma, certo? Então, quando o diafragma contrai, ele empurra as vísceras para baixo, aumenta o tamanho da caixa torácica. Se aumenta o tamanho da caixa torácica, a pressão fica menor. Se a pressão fica menor, suga o ar para dentro dos pulmões, mas também suga o sangue que está na região abdominal, ou vindo para a região abdominal dos membros inferiores, para dentro da tórax. E já chega no tórax, nós temos aquela bomba chamada coração. Então existe uma sucção, né, de sangue por causa da bomba respiratória. Então por isso que vocês podem deitar, que mesmo assim o sangue vai voltar para o coração de vocês, sem precisar estar contraindo as pernas. Ah, então tá aqui, ó, um coração, artéria, né, artéria de grande calibre, a aorta, aquelas arteríolas, os capilares, né. Então, para a hora, vai em tecido receber mais ou menos por causa da regulação nas esfínteres pré-capilares, aqui está a arteríola, aqui estão os capilares, junta, forma vênulas, veias, volta a veia cava e volta ao coração. Tá? Então, isso é uma pequena circulaçãozinha, essa aqui é a grande circulação, eu mostrando um pequeno desenho só para ilustrar o que a gente falou até agora. E é isso aí, gente, de artérias e veias, que a gente tinha que saber, é isso que eu quero que vocês saibam, que artéria, né, tem uma parede muscular mais voraz, mais forte, ó, que em comparação com veia, tá? Tem capacidade de vasocontração, vasodilatação. Veias têm aquelas válvulas que provocam e facilitam o retorno de sangue, principalmente dos membros inferiores da cavidade abdominal para o coração. Tá? Não tem a válvula nos veias dos braços? Tem, gente, tem. Né? Todos têm. Tá? Não tem uma muscular tão desenvolvida, tem uma fibra de colágeno maior, mais desenvolvida, né? Então, que possibilita maior estrutura nessa veia, é mais durinha, tá? E os esfínteres pré-capilares, que eu queria que você tivesse essa visão, para fazerem desvio de sangue, ora, para um tecido receber mais em detrimento de outros, e assim por diante. A gente vai conversar muito mais sobre isso, cardiovascular, que a gente começa amanhã, e semana que vem a gente fala em cardiovascular, e depois em sistema renal, sistema respiratório, sempre falar disso. Sistema linfático. O que é sistema linfático? O sistema linfático é um sistema paralelo, gente. É um sistema que auxilia na drenagem de líquido. Então aqui está aquele esqueminha que estava ali, ó. Esse esquema que está aqui, está diminuído aqui, ó. Coração, né? Artérias, capilares, veias, coração. Tá? Aqui fez um aumento, está aqui, ó. Então, ó, capilar, né? A vênula, capilar, vênula, desculpa, arteríola, capilar, vênula e veia. Tá? Tecido está aqui no meio. No meio tem uma coisinha verde, que é um vasinho verde, está ilustrado como verde, ele não é verde, né? Ilustrado como verde aqui, que é esse verdinho aqui, que é o sistema linfático. Uma rede de vasos linfáticos. Por quê? Para ajudar no líquido que saiu, porque na maioria das vezes sai mais líquido dos vasos do que consegue retornar. Sai mais líquido das arteríolas, dos capilares, do que consegue retornar para as venas. E para não acumular líquido, formar edema, por exemplo, nós temos essa rede de linfáticos. Tá? Então, assim, a rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, ductos, tecidos, parará, né? Quando transportam a linfa do tecido para o sistema circulatório. Ali diz sistema auxiliar, auxilia na drenagem,
né? Ou seja, o sistema venoso. Então, é uma via de mão única. Só traz da periferia para o coração. Só traz da periferia para o coração. Chega lá nas cavas, lá em cima no coração, lado direito. E de novo a mesma imagem, ó. Então, sai do coração, ó. Então, os vasos, o sistema vascular tem uma via que vai e uma via que volta. Temos uma via que vai e uma via que volta. Já no sistema linfático, que é que tem ilustrado com o amarelo, só volta. Não tem. O que leva para o sistema linfático é o próprio sistema vascular arterial. Então, o que acontece? Nas trocas capilares, normalmente, né, sai mais líquido e consegue voltar. Então, tem esse sistema auxiliar para que retorne líquido para dentro do coração do lado direito. Lá no lado do ventrículo, no ato direito, vai ter uma chegada das cavas, né? Então lá vai se misturar junto com os linfáticos que desembocam nelas. Tá? Aqui está o pulmão, pequena circulação, grande circulação, mostrando isso aí também. Tá? Então, o sistema linfático, o sistema paralelo circulatório, que recolhe o líquido tissular, que não retornou aos capilares, filtrando e reconduzindo a circulação sanguínea. É constituído pela linfa, os órgãos linfáticos e tudo mais. Então, tá aqui. Tá? Rede linfática retorna. Linfa, o que é linfa? Linfa nada mais é, gente, que o sangue sem hemácia. É quase o mesmo constituinte. Líquido que circula pelos vasos. Sua composição é semelhante à do sangue, mas não possui hemácia. Sim. O que sai para fazer troca ali foi um líquido tissular. Foi as proteínas, aliás, proteínas não, aminoácidos, que são íons, sódio, potássio, cloro, cálcio, enfim. Certo? Isso faz trocas. Oxigênio, CO2 retorna, enfim. Tá? Não possui hemácia, apesar de conter glóbulos brancos, do quais 99% são os linfócitos. Por isso que a gente chama de sistema linfático, certo? Aqui está mostrando em um ser humano, né? Todo o sistema linfático. Aqui tem pequenos nódulozinhos, né? Pequenos gângliozinhos. Esses gângliozinhos são locais que nós temos mais acúmulos de células de defesa, macrófagos, é uma defesa do organismo. Tá? Mais uma vez, uma imagem meio semelhante, mostrando para a gente que a gente tem dois ductos linfáticos. Se divide bem como está aqui. Ó. A linfa do lado direito da cabeça, do tórax do lado direito, e braço direito, o membro direito, toda essa rede linfática desse, que está em pretinho, constitui o ducto linfático direito. E o resto do corpo é o ducto torácico. Tá? Aqui. Tudo isso aí vai desembocar no nosso coração lado direito. Os órgãos linfáticos, amígdalas, adenoide, baço, timo, enfim, tá aqui as amígdalas, ó. Quem não sentiu ainda a amígdala inchada, dor de garganta, né? Tá aqui elas. O timo, né? Órgão linfático mais envolvido no período pré-natal. Depois ele se evolui, né? Para de crescer, diminui até o nascimento e some na puberdade. Tá? Aqui mesmo o sistema linfático, ó. Os gânglios regionais. Essa linfa drena. Se alguém conhece alguém, ótimo. Se algum de vocês conhece alguém que, por exemplo, teve muito comum, infelizmente, na nossa região sul, né, é o tumor de mama em mulheres. O que você faz? Quando você certo cirurgia de tumor de mama em cadelas, vocês vão ver isso também. O que a gente faz? As cachorrinhas, tu tira a cadeia mamária e às vezes, na maioria das vezes, depende do nível de comprometimento, vocês vão tirar também os linfáticos regionais. Em tumor de mama, em humanos, tu tira os linfáticos regionais. Porque o que acontece? É um tumor. Vocês têm que chamar a área de segurança. E dentro para que aquele tumor, que a gente é invisível, a gente não enxerga, né? Microscópico, está tirando um tecido. E para que aquele tumor não se espalhe mais, crie metástase, a gente acaba tirando os linfonodos regionais para ele não ganhar linfonodos e se espalhar para o resto do corpo. Porque se entrar no sistema linfático, pode chegar no coração, o coração vai bombear, vai chegar para o corpo inteiro.
tá? Então, vocês tiram. Então, por exemplo, a mulher lá tirou, infelizmente, teve que retirar a mama do lado esquerdo. Retira-se também os linfáticos do lado esquerdo, principalmente na axila, e você vai ver que essa pessoa vai ter um inchaço maior nesse braço. Assim, você vai ter que fazer drenagem linfática. Por falar nisso, as moças gostam, né? Nada que impeça que os rapazes também façam. Mas drenagem linfática, né? Quem já fez massagem para drenagem linfática, com essas massoterapeutas por aí, percebe que depois que faz a drenagem dá bastante vontade de fazer pipi. Lógico, vocês estão apertando esses vasos linfáticos, drenando, conduzindo mais linfa para dentro do sistema circulatório. Então vocês tinham 5 litros de sangue, agora estão com 6 litros de sangue. O que não está sendo utilizado, não é necessário, é eliminado. Então o rim vai filtrar mais, vai fazer pipi. Tá? Linfonodos, então, diz aqui, linfonodos ou nodos linfáticos, tá? São os órgãos linfáticos mais numerosos. Todas essas bolinhas que estão aqui, ó, são linfonodos. A função é filtrar a linfa, eliminar corpos estranhos. Aqui está cheio de plasmócitos, cheio de macrófagos, cheio, um acúmulo. Cada um desses aqui é um exército de células da defesa. Tá? Quando estão aumentados, a gente diz que eles estão infartados. Vulgarmente se diz que forma uma íngua. Eu estou com uma íngua embaixo do pescoço, eu estou com uma íngua na virilha, estou com uma íngua na axila. Né? Nós, com uma linguagem mais técnica, diz que o linfonodo está infartado. O baço, baço é um órgão linfático, o principal órgão linfático, mas ele está desviado da circulação sanguínea. Né? A função principal do baço, como se fosse, é o sequestro de células velhas, né? Tem trabéculazinhas mais duras, células sanguíneas mais velhinhas não conseguem se dobrar e acabam estourando. Né? O órgão linfático excluído da circulação linfática, né? Ele está na mais circulação sanguínea, né? Interposto na circulação sanguínea. Então, a função maior dele é essa retirada das células. Possui grande quantidade de macrófagos, que através da fagocitose destrói micro-organismos, células do sangue em circulação já desgastadas, como eritrócitos, leucócitos e plaquetas. As células que já estão velhinhas ele acaba sequestrando. Então, o baço limpa o sangue, né? Funcionando como um filtro. A gente acha que só quem filtra o nosso sangue é o rim. Não, esse cara aqui é muito importante. O baço também tem participação na resposta imune, reagindo com agentes infecciosos. Sim, um acúmulo de macrófagos também. Só para lembrar vocês que todas as células vêm da célula mãe, né? E aqueles precursores mieloides, né? E vem também desse mesmo precursor, né? Então, a origem dos linfócitos vem da medula óssea. Alguns dos linfócitos maturam-se na própria medula óssea, e outros saem antes de se maturar e vão para outros órgãos. Por exemplo, o timo. Os linfócitos T, eles começam essa maturação na medula óssea e depois maturam no timo. Os linfócitos B só saem da medula já maduros, né? Faz toda a maturação dentro da medula, depois já sai como uma célula pronta. Felipe, ó, a linfa, na verdade, é sangue sem hemácia. O que acontece? Teu coração bombeia sangue arterial, chega num tecido lá, por exemplo, aqui tá tecido gastrointestinal. Agora mais para frente eu vou mostrar, uns 2, 3 slides mais para frente. Existem forças que fazem saia e força que faz com que o líquido entre. Força que faz com que o líquido saia para os tecidos para nutrir esse tecido e força que faz com que esse líquido retorne novamente para dentro do vaso sanguíneo. Né? Normalmente as forças que fazem com que ele saia é maior do que as forças que fazem com que ele entre. Tá? E aí, se não tivesse essa rede linfática, o líquido lentamente ia começar a se acumular. Tá? Então, aqui do sistema gastrointestinal vai tudo para o sistema porta-hepático, para o fígado, para a metabolização. E aí, o que sobra, se não fosse retirado, ia começar a fazer edema cavitário, ia ter com barriguinha d'água. E, então tem esse... Onde os linfócitos maturam? Na medula óssea. Os linfócitos T, quando ainda não estão totalmente maturos, vão para
O timo, os linfócitos B, só saem da medula óssea depois de maduros. Tá? Então, a linfa é líquido, sanguíneo, é sangue, só que sem hemácia. A hemácia é muito grande, ela não consegue passar nos poros dos capilares. O resto passa. Ó, os linfócitos, como outros tipos de células sanguíneas, se desenvolvem na medula óssea. Certo? Ambos os linfócitos T e B desempenham papel importante no reconhecimento e destruição de material infeccioso. Tá? Diz alguma coisa interessante aqui? Ó, eles começam a viver em células imaturas, chamadas células-tronco. Ainda na infância, alguns linfócitos migram para o timo, seu linfócito T, um órgão que fica na porção do tórax, superior do tórax, onde amadurece e se transforma em linfócitos T. Outros permanecem na medula e amadurecem, transformando-se em células B. Tá? Lembrando lá que a gente falou na segunda-feira, que os linfócitos T reconhecem e os linfócitos B produzem os anticorpos. A mesma coisa aqui, ó. Que é a mesma coisa que eu já falei, T e B, né? Ó, reconhece e o B produzem anticorpos. Tá? Ó, produzem anticorpos. Tá? A mesma coisa, sai, retorna e tem auxílio do sistema linfático para retornar para a circulação de novo. Então, esse líquido, a linfa, que a gente chama de linfa, é um sangue sem hemácia, ele retorna para a circulação. Ele vai retornar, vai ser misturado de novo, ó. Ser misturado de novo, vai, volta, ser misturado de novo, volta de novo para os tecidos. Tá? Então, tá aqui o vaso capilar, células, tá aqui é um tecido, ó, líquido intersticial, fluido intersticial. Tá? Isso, é como se fosse, não, é justamente isso, é um ciclo. É o ciclo cardíaco. Ó. Tá? Então tem o líquido, esse líquido tissular aqui que nutre esses tecidos em volta. Aí aqui está mostrando uma artéria, né, a extremidade arterial, o capilar, né, e aqui o final, né, final da venosa, então a extremidade venosa. Então tem ó, trocas, mas às vezes tem líquido que não consegue voltar. As forças que fazem com que o líquido volte para o capilar, a força que faz com que saia. Bom, a gente tem algumas forças que fazem com que o líquido saia. A principal força que faz com que o líquido saia do vaso é a pressão arterial. Vocês botam o dedo na artéria, no pulso, na jugular, né? Você consegue botar o dedo ali, você sente a pulsação. Então aquela é uma força, você não precisa nem muita coisa, só botar o dedo você sabe. Então a pressão 120 de ejeção, né, o 12/8, aquela pressão do capilar, faz com que o líquido saia do vaso. Não existe uma força, a pressão capilar, a pressão do coração, a pressão vascular, que faz com que a força, o sangue saia, os líquidos saia para fazer troca, que faça isso aqui, ó, que saia. Né? Existem outras forças que fazem com que o líquido entre. A principal força que faz com que o líquido entre é a pressão das proteínas plasmáticas. Então, a pressão que puxa esse líquido para dentro. Tá? Aí tem a pressão do líquido intersticial, assim, aqui tem um líquido, então faz uma pressãozinha para lá, pressão da proteína fraquinha, que faz com que venha para cá, né? Mas a pressão aqui, aqui quase não tem proteínas. Pouca proteína passa nos poros também. Vocês já viram aquelas crianças, né, que fazem propaganda lá da África, na Nordeste, na Etiópia, tudo magrinho, é um bracinho assim, só o ossinho e uma barrinha d'água, né? Barrinha cheia d'água, é estufado. O que vocês olham para aquelas? Puro vermes. Cachorrinho novo, né? Filhotinho. Aquela pancinha do filhotinho. Tu olha para o cachorro magro, feio, uma barriga enorme. Tu olha para o cachorro puro vermes. Tá? O cachorrinho, eu vou dizer para vocês que deve ser puro vermes mesmo. Aquela criança lá que está numa região de fome, aquilo lá é fome mesmo. Aquela barriga se dá por fome. Aquela barriga se dá por falta de boia. Aquela barriga se dá por falta de proteína. Uma desproteinização. A força que faz com que o líquido retorne é a força do coloide, a proteína plasmática. Ó, pressão coloidosmótica plasmática entende-se que é a causa por osmose do líquido para dentro da membrana. Eu vou botar uma coisa aqui. Aqui, ó. Produzida
pelas proteínas do plasma. Tá? Então, essa proteína plasma, que vocês comem um bife, comem feijão, que puxa o líquido para dentro. Então, aquela criança que está lá no Nordeste, na Etiópia, que tem aquela barriguinha d'água, possivelmente, se vocês pegarem a criança e alimentarem, derem nutrientes para ela, aquela barriga vai sumir. O cachorrinho que está ali, possivelmente seja vermes mesmo. Certo? Então, a falta de proteína ou aumento da pressão arterial, quer dizer, qualquer desarranjo nisso aqui. Pessoas com hipertensão, principalmente o vovô de vocês, às vezes vocês percebem lá que o vô, o pai que tem hipertensão, tem as pernas sempre inchadas, tem edema, porque a pressão arterial está botando muito mais líquido para fora do que consegue puxar e os próprios linfáticos conseguem vencer, certo? Então, nós vamos falar isso aqui mais para frente, isso aqui só para pincelar, tá? A gente vai falar em edema mais para frente. O edema está aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tem 3 slides. Eu vou falar rapidinho, que está terminando o nosso tempo. Tá? O que é edema? Edema significa a presença de líquido em excesso nos tecidos. Em muitos casos, o edema ocorre principalmente faltou um espaço, compartimento líquido extracelular, embora também possa afetar os líquidos intracelulares, ou seja, pode ser um edema num órgão, né? Um edema hepático, por exemplo. Aqui tem muitas causas de edema, mas a principal causa é o desbalanço da quantidade de líquido que sai e a quantidade de líquido que entra. Né? Então, o que pode causar esse desbalanço? Aumento da pressão capilar, ou seja, aumento da pressão arterial, né? A retenção renal, excesso de água, então, se nossos rins estão retendo muita água, fica muito líquido circulante, pressão venosa elevada, isso foi causada a pressão venosa por insuficiência cardíaca, principalmente do lado direito. Bloqueio venoso, se você der um garrote, então a pressão vai ficar acumulando, o sangue vai ficar acumulando. Falha nas bombas venosas, né? Então, aquelas pessoas que têm varizes nas pernas, né? Aquelas varizes, quem já viram com a perna com varize, aquelas veias saltadas, enrugadas, é porque as válvulas venosas daquele setor foram prejudicadas e elas não conseguem mais drenar, tanto os líquidos se extravasa, não, o líquido se acumula, e como a parede vascular, muscular ali, aquela região muscular é fraca, ela não tem capacidade de reter aquele líquido, e aí ficam flácidas. Né? Uma paralisia muscular, então a pessoa paraplégica tem mais edema, por exemplo, nos membros inferiores, ou um membro que parte mobilizada do corpo, é lógico, não consegue movimentar a ação. Os órgãos são meios hipertônicos em relação aos vasos? Na verdade, não deveriam. Tá? Na verdade, a tonicidade do líquido deve ser a mesma. Tá? A gente vai falar um pouquinho, quando falar agora, explico melhor isso aí, em insuficiência cardíaca, e a gente falar um pouquinho de regulação da pressão arterial, a gente vai falar da tonicidade. A gente tem um hormônio chamado hormônio antidiurético que vai atuar bem dependendo da tonicidade do nosso líquido intersticial, de acordo com algum local. Mas não deveriam ser. A diminuição da resistência do vaso, então tem diversas calores, diminuição das proteínas plasmáticas, diminuição da proteína plasmática, perda da proteína, né? Pode ser uma doença renal, pode ser por falta de boia mesmo, queimadura, vocês queimaram aquelas queimaduras de 3º grau, queima a pele, expõe o líquido intersticial e evapora, a proteína sai, feridas, tá? Enfim, tem diversas causas aqui. A gente vai voltar a falar dessas diversas causas para falar de edema, mas edema é quando sai mais líquido e esse líquido não consegue retornar e sai tanto líquido que o próprio sistema linfático também não tem capacidade de puxar ele. Tá? Ou o sistema linfático está prejudicado nessa região, ou como se fosse um câncer que tiraram também a cadeia linfática daquela região. Tá? Então era isso, gente. Para hoje é isso. Ficamos por aqui. Amanhã a gente continua falando, eu repito, aqui a gente vai falar do sistema cardiovascular. Começamos com